o meu nome é Shirin Wardahan, eu sou egípcia. Eu moro aqui no Brasil há 5 anos. Eu trabalho na empresa multinacional. Como é a sua cidade no Egito? Minha cidade é Cairo e parece um pouco São Paulo, porque tem muito trânsito e é quente também quando no verão. É aí, então uma cidade com muita... Tem história também, claro, porque os pirâmides ficam lá. E tem um museu muito famoso agora, o novo museu. Então tem muitas coisas para fazer em Cairo, tem também lugares para, sabe, para cenar também. A cena gastronômica é boa lá em Cairo. Então é a capital. Das suas memórias no país, quais delas mais te marcaram até hoje? Eu acho que aqui talvez melhor esclarecer algumas coisas. Então, a minha infância não era no Egito, era nos Emirados Árabes. Então, até a idade dos 13 anos, eu fiquei lá e depois eu voltei para o Egito. Eu morei lá quase 10 anos e depois saí. Então, eu saí do Egito há quase 24, 25 anos agora. Eu morava em muitos países então, mas eu acho que foi muito importante essa época na minha vida, porque acho que em Dubai e Emirados Árabes em geral tudo é fácil, confortável. E no Egito, eu acho que o Egito me deu essa casca grossa, sabe? Que é a vida real. Então, foi muito importante. Eu acho que esse me ajudou muito também para minha carreira e para entender a vida também e o mundo. Como você conseguiu se adaptar em cada país, mesmo quando mais nova? Então, eu acho que a minha filosofia aqui é muito simples, que eu não crio expectativas. Então, eu trato cada país como uma experiência única e não deixo nenhuma expectativa para, sabe, como para definir como eu vou viver. Então, essa adaptação, eu acho que eu adapto muito fácil. Também aqui no Brasil, porque foi muito difícil para mim, mas eu acho que eu consigo, porque eu tenho essa curiosidade para conhecer o lugar, então eu sempre também fico com as pessoas do país, então, sabe, eu não fico como no expat communities, onde as pessoas ficam, sabe, juntos, então não, eu gosto de conhecer e aprender e saber a cultura e o melhor jeito para conhecer e para ficar com as pessoas do país, não? O que sente dos pontos positivos e negativos de morar no Egito? Eu acho que positivo é a vida social. A vida social é muito boa lá e sempre tem coisas culturais. Tem concertos, tem shows, e tem muitos lugares para viajar no Egito. Então a gente tem 2 mares lindos, o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, e a gente tem o Nilo. E até também eu abri uma pousada no sul do Egito. Então, sabe, tem muitas coisas para fazer. Eu acho que o que é negativo que não me deu conseguir morar no Egito, eu acho que a mentalidade é um pouco fechada. As pessoas jogam muito. Então, esse foi difícil para mim, sabe? Para ficar na sociedade fechada, eu quero voar, sabe? Então, é isso. Então, eu acho que... Mas eu ainda sempre eu vou para o Egito, eu tenho minha família lá, meus amigos, então eu aproveito muito quando eu viajar para lá. Mas é uma outra coisa para morar, não, para viver. O que pode falar da experiência de ter morado em 4 países antes do Brasil? Então, esses países
eram Emirados Árabes, Egito, claro, e Nigéria e África do Sul. É como eu tinha falado, que o que é importante para tratar tudo diferente, então cada país me deu algo. Nigéria, por exemplo, a energia lá, as pessoas, então eu aproveitei demais. E África do Sul, natureza, e acho que não muito do Emirados Árabes, porque eu queria muito vou embora. Então, não foi muito legal para mim, mas graças a Deus também, porque foi uma experiência muito, muito boa para mim também. Por que a escolha de morar aqui? Eu trabalho, mas eu sempre também tinha vontade para conhecer, para trabalhar na América Latina. Então eu como pedi para mudar por aqui. O que lembra da sua fase de adaptação? Nossa, foi muito difícil, né? Primeira coisa, eu cheguei durante a pandemia e sem nenhuma palavra de português, quase obrigada e tudo bem, e só isso. Então, eu acho que esse foi muito difícil para mim, a mudança mais difícil, na verdade. E a coisa mais dolorida também que eu perdi uma das minhas cachorras aqui. E esse foi muito difícil. Eu estava sozinha, mas o que me decepcionou muito, na verdade, também que foi o sistema veterinário aqui no Brasil. Eu acho que é muito comercial. Falta qualificação técnica. Então, eu estava falando com o meu veterinário na África do Sul para ele me ajudar para saber quais exames eu tenho que fazer. Então, esse foi muito dolorido para mim, felizmente. E como aprendeu português? Aulas, 4 horas por semana. E depois, sabe, eu praticava muito, então. Mas ainda, sabe, ainda tem coisas que eu esqueço e erros gramáticos, faz parte, né? Quais visões suas do Brasil se mantiveram e mudaram ao longo do tempo? Eu acho que a gente fora pensa no Brasil como Rio. E acho que essa é uma coisa bem diferente, sabe? As pessoas pensam em praia, futebol, carnaval, mas não é a realidade, não? Talvez sim, no Rio é um pouco diferente, mas essa mudou, mas de novo, eu vim por aqui sem conhecer nada. A minha mudança foi a primeira vez para o Brasil. Então, eu não tinha muitas expectativas também. Nada mudou, só experiências e aprendizagens. O que já tem da brasilidade em você? Um pão de queijo. Eu amo. Eu acho que essa é uma coisa que eu vou levar para qualquer país depois. E como foi a experiência de provar cada comida típica brasileira? Olha, a comida também, para mim, não é muito diferente do Egito. Então, a gente gosta de arroz e feijão, mas tipo diferente. Então, e não gosto muito de carne. Então, essa é uma coisa bem diferente. Mas eu amo moqueca. Mas também, o moqueca eu acho que é de origem africana. Então não é muito diferente, de novo, para mim. E eu esqueci o nome dessa comida na Bahia. Acarajé? Acarajé. Mas para mim, enfim, o pão de queijo é açaí, as melhores coisas no Brasil. Quais detalhes ao conhecer cada destino brasileiro chamaram sua atenção? Eu acho que é a natureza, porque a natureza é muito diferente e você pode viajar 3 horas de voo para um lugar norte ou no sul e vai ser muito diferente. Então, eu tentei conhecer um pouco de Nordeste, o Sudeste ainda não muito,
Mas eu fiz, sabe, quase o litoral norte inteiro. E Bahia e Jalapão e Florianópolis, então Santa Catarina. Mas ainda tem muito. Eu gostaria de fazer o Amazonas. Tem histórias sobre apuros que passou em viagens aqui no Brasil? Graças a Deus, nada mal aconteceu até hoje. Nos outros países tinha mais. Na Nigéria eu peguei malária, eu fiquei internada 5 dias no UTI e 18 dias no hospital. Então, foi difícil, mas estou aqui. Quando você morou na África do Sul, o que você sentiu sobre a presença do apartheid no país? Ainda está presente. Então, a maioria dos meus amigos eram pretos. Então, eu senti com eles essas experiências, sabe? Por exemplo, a gente entra no restaurante e a maioria das pessoas não são pretos. E o serviço para nós foi diferente. Então, ainda tem muitas coisas. E coisas nas empresas também. E eu senti. Ainda está um pouco passivo. Talvez não esteja muito claro, mas quando você morar, você vai sentir, você vai saber. Quais culturas de cada país africano você conheceu ao longo da sua vida? Eu fiz 23 países na África. Tem 54. Eu fiz 23 porque eu amo. Eu amo o meu continente e, claro, eu gostaria de conhecer tudo. Então, eu acho que cada país, de novo, é diferente, tem coisas similares, parecidas, mas eu acredito que a reputação da África para o mundo não é a realidade, porque não é tão perigoso, não é. As pessoas são muito simpáticos, não só tem gente pobre, não. Tem, sabe, tem luxo, tem tudo. E eu acredito que a África tem tudo, porque a gente tem mares, a gente tem até neve em Lesoto, e a gente tem safaris, a gente tem história como o Egito, e a gente tem deserto, então tem tudo. Eu acredito que se as pessoas abrem a mente um pouco e eles não ficam com esse medo, eu acho que tem muitas coisas para aproveitar. Na sua opinião, o que sente que mais podemos aprender com a África? Resiliência. Porque a gente está sempre lutando, até hoje. Então, para mim, essa é a palavra mais importante que a gente aprende. Eu acredito que nós africanos são muitos, a gente tem muito orgulho da nossa cultura e da nossa história, e mesmo que é diferente, porque a África, Norte África é diferente do Sul, então, mas tem as pessoas gostam de falar que sou africano, não só a nacionalidade do país. Então eu não vejo isso em nenhum outro continente. Viajar é trocar roupa da alma. Como o Brasil ajuda a renovar a sua alma? Eu não diria isso, mas me ajudou a expandir meus horizontes também, muito. Então, e meu crescimento pessoal, aprender novas línguas e lutar também e fazer coisas bem sozinhas. Estou acostumada, mas quando você fizer uma coisa sozinho no país onde você não fala a língua e você não tem amigos,
Então, eu acho que agora eu posso falar que não, eu posso mudar para qualquer país agora sem problemas, porque eu sei que eu vou conseguir. O que o Brasil representa na sua vida? Ah, eu acho que é muito, porque 5 anos. Sabe, tem uma mistura de emoção, porque minha cachorra foi muito importante na minha vida. Eu sempre vou lembrar que eu perdi ela aqui no Brasil. Ah, mas também eu conheci meu namorado aqui, não é brasileiro, mas muitas coisas na minha vida também mudaram. Então, essa oportunidade também no meu trabalho para liderar a América Latina inteira. Então, eu acho que essa é uma experiência bem única também, porque estou aprendendo espanhol também. Então, sabe, um crescimento grande para mim. E, e cada país, eu sempre lembro algo do cada país. Eu levo algo do país comigo para seguir na minha vida.